Em menos de 12 horas, o governo Lula provou que apoia uma das ditaduras mais cruéis da atualidade e também que está ao lado dos maiores grupos terroristas em atividade no mundo. Nesse vídeo eu vou mostrar as provas disso em imagens, são evidências inegáveis e vão muito além daquilo que a imprensa está apresentando. Eu recomendo que você esteja sentado para assistir o que eu tenho para mostrar a partir de agora. Eu vou começar pelo assunto menos grave, se é que é possível haver uma classificação dessa forma. Em meio ao contexto da farsa escancarada na reeleição de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela, de toda a revolta popular que eu já mostrei no vídeo de ontem, e também da postura vergonhosa e conivente do governo Lula, como eu também já mostrei no vídeo de ontem, foi ao ar no Jornal Nacional uma entrevista de Lula a uma das emissoras afiliadas à Rede Globo. Sobre as eleições venezuelanas, Lula teve a audácia de dizer que foi um processo pacífico e que o resultado foi apertado. Então nós tivemos um processo eleitoral que teoricamente foi pacífico. Não houve violência, não houve nada disso. Tem um resultado apertado. Um resultado apertado. Então, sempre que tem um resultado apertado, as pessoas têm dúvida. É normal que tenha uma briga. Como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. A título de curiosidade, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, a oposição a Maduro diz ter acesso a quase 80% das atas e o resultado parcial é de cerca de 70% dos votos para Edmundo Gonzalez. Uma outra contagem foi feita por uma entidade independente sem fins lucrativos, a Alta Vista, que aponta que Edmundo Gonzalez recebeu cerca de 66% dos votos. Só que Lula, nessa mesma entrevista, deixa claro que já presume que o resultado apresentado por Maduro seja o verdadeiro. Eu, na hora que tiver apresentado as atas, sabe, e for consagrada que a ata é verdadeira, sabe, todos nós temos a obrigação de reconhecer o resultado eleitoral da Venezuela. E ainda tem mais um ponto delicado dessa entrevista. Lula foi questionado sobre o posicionamento do PT, que, como eu também mostrei no vídeo de ontem, já reconheceu Maduro como presidente reeleito. Nesse contexto, Lula disse isso aqui. Não tem nada de grave, não tem nada assustador. Eu vejo a imprensa brasileira tratando como se fosse a Terceira Guerra Mundial. Não tem nada de normal. Teve uma eleição. Teve uma pessoa que disse que teve 51%, teve outra pessoa que teve 40 e pouco por cento, sabe? Um concorda, outro não. Entra na justiça, a justiça faz. Não tem nada de grave. Como é possível dizer que não tem nada de grave? O regime de Maduro detém o poder sobre todas as instituições dentro do país. O próprio órgão responsável pela contagem dos votos faz parte do poder executivo, não do judiciário. Ou seja, são os integrantes do governo Maduro que determinam o resultado oficial da votação. Em outras palavras, quem conta os votos e diz o que vale e o que não vale, desculpe a expressão tão forte, nada mais é do que um empregado de Maduro. E mesmo que fosse do judiciário, ou mesmo que a oposição recorra ao judiciário, como disse Lula, Maduro também tem o controle sobre ele. Não há saída por meios legais ou pacíficos para o povo venezuelano. E como se não bastasse esse posicionamento absolutamente conivente de Lula com as atrocidades feitas pelo regime ditatorial venezuelano, as semelhanças entre os dois presidentes foram acentuadas com a declaração feita por Maduro nessa terça. O ditador pediu urgência na aprovação de uma lei orgânica que controle aquilo que ele chama de crimes de ódio nas redes sociais. A Assembleia Nacional assuma todo lo que es el proceso de defensa de la opinión pública venezolana, de los ataques y del veneno, del odio y de la violencia en medios y redes, sobre todo en redes sociales. Hay una ley orgánica contra delitos de odio en redes sociales que ya se está trabajando en la Asamblea Nacional. Entonces son tareas de primer nivel estratégica, pero urgente. Maduro está tentando implantar na Venezuela o mesmo regime de censura às redes sociais que Lula está tentando implantar no Brasil desde que assumiu a presidência. Eu mostrei há alguns dias, inclusive, que ele disse que considera a hipótese de publicar uma medida provisória para isso, o que na prática faria com que o Brasil estivesse submetido às regras estabelecidas por Lula por um prazo de até 120 dias, dependendo da demora do Congresso para votar pela manutenção ou derrubada dessa medida. E essa demora estaria nas mãos dos presidentes das casas. E essa fala de Maduro revela algo ainda mais grave. O ditador venezuelano já está se inspirando naquilo que Lula fez ou está tentando fazer para controlar ainda mais a população do seu país. Ou seja, Lula está servindo como modelo para uma ditadura. Tem como ficar mais escancarado do que isso? Bom, como eu falei, esse era o assunto menos grave desse vídeo. O que eu tenho para mostrar agora é ainda pior.
A imprensa brasileira noticiou o fato de que Ismail Haniyeh, líder político do grupo terrorista Hamas, foi morto nessa última madrugada. Também estão repercutindo na imprensa imagens da cerimônia de posse do novo presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, onde Ismail esteve horas antes de ter sido alvo do ataque que lhe deu seu merecido destino. Essa repercussão se deve ao fato de que, quase ao lado do líder do Hamas, estava um representante do governo Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Sim, o governo Lula estava sentado a 3 cadeiras de distância de um dos responsáveis por planejar ataques terroristas, como o do último dia 7 de outubro, que resultou na morte de centenas de civis israelenses, inclusive no assassinato cruel e premeditado de bebês. Só que tem algo que a imprensa brasileira não mostrou, pelo menos não até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, e que é ainda mais grave. Geraldo Alckmin, representando o governo Lula, não apenas estava sentado a 3 cadeiras de distância do líder do grupo terrorista Hamas, Ismail Haniyeh, como ainda estava sentado a 2 cadeiras de distância do Sheikh Naim Qassem, porta-voz do grupo terrorista Hezbollah do Líbano, estava sentado a 1 cadeira de distância de Ziad al-Naqallah, líder da também terrorista Jihad Islâmica, e estava sentado imediatamente ao lado de Mohammed Abdul Salam, porta-voz dos Houthis, um grupo terrorista do Iêmen. Deixa eu tentar simplificar aqui. O governo Lula, representado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, esteve sentado lado a lado com as lideranças de 4 dos principais grupos terroristas do mundo na atualidade. Por sinal, eu aproveito para fazer um comentário bem relevante aqui. Todos aqueles que se posicionaram contra Israel desde o início do atual conflito com o Hamas constantemente falam sobre civis que são vítimas de ataques em Gaza. Mas agora a morte de Ismail Haniyeh é tratada como a maior afronta até o momento, levando assim a manifestação de respostas mais agressivas, inclusive por parte do Irã, que diz ser imperdoável que um convidado tenha sido morto em seu território. Qual é a lógica dessa gente? Eles esperam que os grandes responsáveis sejam mantidos a salvo enquanto os combatentes e a população civil sofrem as consequências. Enfim, voltando ao centro da questão, o governo Lula provou que compactua com o terrorismo desses grupos ao participar desse evento, ao aceitar sentar lado a lado com suas lideranças e principalmente ao publicar uma nota oficial à imprensa, como fez o Ministério das Relações Exteriores na tarde dessa quarta-feira, dizendo que o governo brasileiro condena veementemente o assassinato do chefe do escritório político do Hamas, Ismail Haniyeh. Ou seja, o governo Lula defendeu a impunidade a um dos líderes de um dos grupos terroristas mais cruéis da história da humanidade. Mais uma vez, esse governo mostra que suas principais narrativas não passam de farsas vergonhosas, utilizadas com o único e exclusivo objetivo de chegar e de se perpetuar no poder. Você concorda? Bom, um grande abraço e até a próxima.